Imagina que nas primeiras Olimpíadas havia apenas uma modalidade. É isso mesmo que tu ouviu, é o que a gente vai ver hoje no Era Uma Vez no Esporte. Fala galera, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Fred mais uma vez trazendo um vídeo sobre história do esporte para o nosso canal. E hoje nós vamos ver sobre as modalidades praticadas pelos gregos lá nas Olimpíadas da Era Antiga. Mas antes de mais nada, faz marcação, pressão aí no like, vem para o nosso time, te inscreva no nosso canal e clica no sininho, porque assim tu vai ficar sabendo cada vez que um vídeo for lançado. Beleza? Então vamos para a história. Era uma vez um local sagrado chamado Olímpia, que se localiza na porção ali noroeste da península do Peloponeso e fazia parte da cidade-estado de Elis, ou em português, Élida. Nesse local havia um templo com uma estátua gigantesca de Zeus, o deus dos deuses, aonde os gregos iam para venerá-lo, para rezar para ele, para pedir, para agradecer, fazer sacrifícios de animais, um monte de coisa. Hoje existem apenas as ruínas deste local. Nos primeiros Jogos Olímpicos, nas primeiras Olimpíadas, era muito comum apenas a participação de gregos das cidades-estados do Peloponeso. Mas com o tempo, esse costume, esse interesse em participar cresceu e, num curto espaço de tempo, então todas as cidades-estado mandavam representantes para os jogos. A gente tem que imaginar o seguinte: não era uma competição internacional como é hoje, tampouco era uma competição nacional, porque a Grécia não era uma unidade, ela era formada por diversas cidades-estado, cada uma na sua região, cada uma com as suas leis, apesar de os gregos compartilharem a língua, a cultura e os deuses. E nesta época antiga existia muitas tretas entre as cidades-estados. Beleza? Então voltamos para a história. Então por que diabo que os gregos iam até lá para competir, para correr, para lançar, para arremessar, para lutar, para correr de biga? Por que eles faziam isso? Porque é o seguinte, para eles os deuses tinham, além das feições humanas, mudanças de humor. Ora estavam felizes e alegres, onde o povo recebia benesses, ora estavam furiosos e bravos, quando o povo recebia todo tipo de calamidade. E para eles, os deuses eram mais belos, eram mais fortes, eram mais rápidos e eram imortais. E para os gregos, se eles praticassem exercício físico, competissem e fossem campeões, eles estariam alegrando aos seus deuses e seriam considerados pelos próprios gregos semideuses. Os vencedores recebiam o quê? Uma coroa de ramos de oliveira. Mas não era só isso. Eles tinham privilégios, os vencedores. Eles não precisavam mais pagar impostos, eles tinham comida de graça e eles tinham o direito de ter estátuas de si expostas em templos. E quais eram as provas? Pois bem, como eu disse, a primeira, por algumas Olimpíadas, foi somente o estádio, aonde os competidores saíam e atravessavam uma distância de aproximadamente 190 metros. Havia o duplo estádio, aonde eles deveriam percorrer a ida, todo o comprimento do campo, contornar um poste e retornar ao ponto inicial. Existia também o dólico, que ela fazia parte dele 7 a 24 estádios, ou 7 a 24 voltas no terreno. Nessas competições de corrida, havia uma linha de largada feita de pedras, onde os competidores deveriam estar com os dois pés posicionados em cima para evitar que alguém tirasse vantagem dos demais. Havia o pentatlo, aonde no mesmo dia os atletas corriam, eles saltavam em distância, lançavam o disco, lançavam o dardo e lutavam, tudo no mesmo dia. Havia também o pugilato, aonde era uma espécie de ancestral do boxe. Os atletas inicialmente enrolavam tiras de couro nas suas mãos e com o tempo as mãos todas
foram cobertas na sua totalidade. As quadrigas estão corridas com biga de 4 cavalos. O pancrácio mais adiante, uma mistura de luta com MMA, um pouco mais violenta. E eu via também a corrida de hoplitas, aonde os competidores, que também eram soldados nas suas cidades e estados, vestiam o seu uniforme e corriam o duplo estádio, ida e volta, e esse uniforme pesava de 22 a 31 quilos. Tempo extra. Na época dos Jogos das Olimpíadas, arautos partiam da Hélida, percorriam toda a Grécia, anunciando os Jogos, e isso significava que, por um período de 3 meses, nenhuma guerra poderia acontecer para que os espectadores, juízes e atletas pudessem viajar até a Olímpia em segurança. Os atletas tinham que ser gregos livres, não podiam ser escravos nem estrangeiros. Os juízes eram responsáveis por 2 coisas. A primeira, por fazer com que os atletas obedecessem às regras, e a segunda, eles eram responsáveis por qualquer problema, qualquer confusão, até dos espectadores, durante os dias de competições. Os espectadores, como eu disse antes, vinham de todas as regiões da Grécia e somente poderiam assistir homens e mulheres que fossem solteiras. Durante a existência das Olimpíadas, várias modalidades e categorias foram acrescidas e retiradas, mas uma curiosidade é que o imperador Nero foi campeão em algumas vezes, em algumas competições, mas numa especial ele estava correndo com a sua biga, conseguiu a proeza de cair dela, não terminou a prova, mas se autodeclarou campeão. Mas com que alegação, Frederico? Ele disse que se ele tivesse terminado, ele ia ganhar aquela competição. Agora me digam, quem em sua consciência iria contra esta decisão do VAR? Do imperador. Ninguém, né? Então ele foi o campeão. Existem, desde a era antiga, recordes que são muito importantes. E eu trouxe hoje apenas um, os demais falaremos em outros vídeos. Leônidas de Rhodes foi campeão 12 vezes em modalidades de corrida. Quem conseguiu vencê-lo? Pois bem, Michael Phelps, dos Estados Unidos, que conseguiu ser campeão em 13 modalidades individuais. É isso aí, gurizada. É muito importante saber quais eram as competições, como elas eram realizadas e quem ganhava o que. É muito importante, porque é o seguinte, não era só a coroa de louros. Então, muita gente queria ganhar, aliás, todos queriam ganhar, então tudo era levado a sério desde o treinamento até a competição. Então foi um prazer trazer mais um vídeo. Coloque nos comentários qualquer coisa, uma crítica, uma sugestão, um pedido, algo que eu tenha esquecido ou tenha falado errado, podem colocar aí. Está sendo de fato um prazer enorme responder a todos. Até o próximo vídeo, um abraço, fiquem bem, se cuidem.